Pessoal, boa noite. Estamos começando mais um webinar, né? Gostaria de introduzir novamente, eu me chamo Mariana, para quem ainda não me conhece, eu sou a responsável técnica da empresa Celler Biotecnologia. E aí eu gostaria de contextualizar um pouco a respeito da Celler Biotecnologia, né, que é uma empresa do ramo de diagnóstico in vitro, e hoje estamos focados 100% na linha de produtos com tecnologia Point of Care. Então, antes de apresentar a doutora Paula, eu gostaria de fazer uma breve introdução, né? Há 4 anos atrás, a Celler entrou nessa linha e tudo era muito novo, o mercado, então as pessoas não tinham muito conhecimento, não sabiam dos benefícios. E eu, como profissional da Celler e profissional da saúde, diversas vezes participei de congressos e foi lá que eu conheci a doutora Paula. Então, muito do que eu sei hoje sobre Point of Care, no momento que as informações não eram muito abrangentes, foi dela que veio. E aí, com o passar do tempo, em conversa com a diretoria, a gente conseguiu estreitar o laço de parceria com ela. Então, primeiramente, doutora Paula, eu queria dizer que é uma honra para mim, como profissional, estar dividindo o webinar aqui com você. E gostaria de introduzi-la, né? A doutora Paula é uma médica patologista clínica. Ela também é professora da Faculdade de Ciências Médicas e hoje ela também é fundadora do laboratório InoveMed, que é um laboratório totalmente voltado para a tecnologia Point of Care. E ela vai comentar um pouco sobre isso, inclusive, né, que ainda assim tem pessoas que não conhecem muito bem, e também é uma metodologia uma tecnologia, desculpa, que está em alta agora, no momento de pandemia. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Paula. Seja bem-vinda a todos. Muito obrigada, gente. Boa noite, Mariana. Obrigada pelas carinhosas palavras. Quando você começa a estender muito meu currículo, eu fico com receio que as pessoas descubram a minha idade, mas agora eles estão me vendo, né? Dá para supor que a estrada é um pouco longa, né? E agradecer a Celler também pelo convite. Sem dúvida, nós mineiros temos que nos orgulhar muito da oportunidade que a gente tem de ter excelentes empresas investindo nessa metodologia Point of Care aqui no nosso estado, e a Celler é uma das empresas que vem liderando essa tendência, né, que agora já está deixando de ser tendência, está se tornando uma realidade, e também por merecer poder dividir também com você, Mariana, porque quando a gente escolhe a docência, né, e ensinar, é muito bom quando a gente tem alunos que adoram aprender, né? Então, as trocas, porque vocês nos ensinam e nos estimulam a aprender mais também e aprofundar o nosso conhecimento para poder dividir. E o webinar hoje se tornou uma ferramenta, né, de compartilhamento da informação. A internet já tinha feito isso, né, a democratização do conhecimento através das redes, e agora a gente tem as lives e os webinars para a gente poder ampliar mais ainda o nosso conhecimento, a nossa informação. Mas eu quero começar por dizer que também sou uma aprendiz, todos os dias a gente aprende algo novo, mesmo o Point of Care não sendo tão recente assim, né? Uma tecnologia que a gente já tem há muitos anos e que ela está tomando hoje um espaço e uma oportunidade em alguns países que a gente pode, inclusive, citar alguns números aqui, né? A medicina diagnóstica in vitro diagnóstico dos Estados Unidos, o Point of Care hoje já participa com 25% de todo o diagnóstico laboratorial do país. Bom, então, gente, Point of Care, a gente fez um roteirinho, né, Mariana, para a gente poder seguir, que nós optamos por não ter compartilhamento de telas, de artigos, de dados, porque nós estamos absolutamente ensandecidos com o acúmulo, com o excesso e com as incongruências das informações diariamente. A gente é bombardeado com inúmeras publicações em que nós sabemos que as amostragens ainda não nos municiam de tanta
certeza, porque nós temos vários trabalhos publicados com um N muito pequeno, né, com uma amostragem muito pequena, e que não merece a nossa, vamos dizer assim, não a confiança, mas a nossa certeza de que eu posso me basear naqueles dados ou naquelas informações. Sem desmerecer todo o esforço dos colegas em produzir material científico, né, a gente sabe que nunca se publicou tanto, nunca se compartilhou tanto, e então a gente vai aqui para não nos perdermos, né, nessa meia horinha aqui que a gente tem para conversar, a gente vai começar por descrever o que é point of care, né? O que é isso? Que palavra é essa? Que palavrão é esse? Que anglicismo é esse? Nós brasileiros adoramos importar palavras em inglês. Vide que hoje 200 milhões de brasileiros já sabem o que é RT-PCR. Ninguém sabe que é Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, mas RT-PCR todo mundo sabe o que é. E Point of Care é a mesma coisa. Muita gente não sabe, mas fala, né? Então, Point of Care é uma tecnologia em que a gente vai fazer o cuidado na ponta, o cuidado na beira do leito, o cuidado próximo ao paciente. E o testing são os testes que nós vamos usar. Então, point of care testing é a testagem próxima do paciente, próximo do local de assistência. Então, é uma tecnologia que prevê, além de qualidade e segurança da informação, qualidade analítica, pré-analítica e pós-analítica, é uma metodologia, é uma tecnologia que permeia as mesmas exigências de um teste laboratorial, de um exame laboratorial. Então, o fato dela ser descentralizada ou prover acesso e ela estar próximo do paciente, isso a gente não pode considerar essa tecnologia banalizável ou desmerecedora ou não merecedora do reconhecimento de que nós temos testes com muita qualidade e com muita semelhança aos nossos métodos de referência, né? E Point of Care no mundo todo, ele já harmonizou o conceito, nós já entendemos que é a testagem através ou de equipamentos ou insumos próximo do paciente, e temos também algumas derivações que o Brasil está passando muito tempo discutindo isso, que são o self-testing, que a gente nos Estados Unidos considera que são os wave tests, que são os testes que podem ser feitos de forma rápida e nem sempre eles são acompanhados de equipamentos automáticos, podem ter ou não, né? E o self-testing é uma outra classe, que é quando o próprio paciente pode se testar, e a gente deu uma descolada do self-testing com o point of care testing. A gente entende que a metodologia, a tecnologia point of care, ela abrange exames laboratoriais que são feitos por profissionais capacitados, então não é uma metodologia realizada por leigos, por isso nós separamos o autoteste dessa nomenclatura, dessa definição e dessa construção desse ambiente novo na medicina laboratorial, que é a tradução feita no Brasil como testes laboratoriais remotos. Eu mesma fiz parte do grupo que traduziu esse termo. E eu confesso para vocês que, além da dificuldade de achar um termo para traduzir, eu gostaria muito que a gente retomasse a origem do nome Point of Care. Porque teste laboratorial remoto, ele não nos conta o que ele quer dizer. E ele confunde a comunidade médica. E talvez a gente tenha criado uma barreira a mais, da qual eu fiz parte, uma barreira a mais na compreensão dos médicos sobre essas metodologias ou essa tecnologia, para a gente poder ver o desenvolvimento dela, porque hoje, diferentemente nos Estados Unidos, Point of Care no Brasil não participa mais do que 1% da testagem. E eu nunca imaginei que precisaria de um micro-organismo tão nocivo como o coronavírus, né, o Covid-19, que veio para fazer uma transformação para talvez dobrar esse percentual e que a gente saia dessa pandemia saindo aí de 1% para 2%, ou quem sabe decuplicar, e que a gente possa ter 10% da nossa área de diagnóstico no Brasil utilizando essa metodologia e unida à tecnologia, né, do Point of Care.
Então, gente, nós escolhemos mais ou menos 200 tipos de testes que são passíveis de serem realizados através da tecnologia POCT, né, ou Point of Care. Quando a gente escolheu, essa seleção ela não foi aleatória, ela não foi arbitrária, ela foi com um foco muito direcionado às áreas de necessidade da nossa medicina diagnóstica. Então, Point of Care permeia laboratório, anatomia patológica e também a radiologia. Né? Hoje nós temos situações em que a gente gostaria de simplificar dizendo que o POCT são aqueles testes que eu consigo fazer na casa do paciente, num ambiente não usual como uma farmácia, eu posso fazer numa feira de utilidade pública, né, onde é que a gente pode fazer também, numa ambulância, nós temos exemplos fantásticos de emergências se beneficiando dessa tecnologia. Nós temos blocos cirúrgicos, unidades de internação, pronto atendimento e unidades de terapia intensiva. São todos esses ambientes em que o Point of Care pode ser realizado, diferentemente do nosso método convencional, de que eu colho a amostra ou realizo o teste, a coleta, nesses diversos ambientes e encaminho para um laboratório central, ou dentro de uma unidade hospitalar, ou dentro de um laboratório de referência, ou dentro de um núcleo técnico operacional de uma grande rede laboratorial. Então, esses testes têm todo o seu valor, a sua existência e não vão deixar de existir. Mas nós temos condições de escolher, eleger alguns parâmetros de utilidade mais célere, né, que a gente fala, não é porque nós estamos falando da célere, né, mas com a celeridade que o diagnóstico laboratorial precisa ser feito para que a gente possa tomar decisões e que nós sejamos contribuintes para um desfecho clínico favorável daqueles diagnósticos que nós precisamos fazer de forma mais acelerada, mais ágil, né, para a gente contribuir para que o tratamento possa ser precocemente instalado, definido, ou o diagnóstico seja precocemente realizado. Tá? Então, em grandes linhas, a gente entende que são testes laboratoriais por essa tecnologia, em que vão envolver métodos do tipo imunofluorescência, vamos ter a imunocromatografia, que é o tradicionalmente conhecido como lateral flow, que muitos trabalhos já foram lidos com essa metodologia, mas eu não sei se a comunidade médica das especialidades associava, que é o que a gente chama hoje da imunocromatografia, em que foi muito simplificado, ou até, poderia dizer, estigmatizado como o teste de gravidez da farmácia, o teste do sabonetinho, com essas nomenclaturas que a mim desagrada muito, porque eles diminuem a importância do teste e a gente gostaria de separar que esses autotestes, que foram vulgarmente chamados de teste do sabonetinho, teste de gravidez, eles continuarão lá, né? E Point of Care está tomando um caminho muito mais robusto, em que nós estamos inserindo dentro da tecnologia métodos muito sensíveis, específicos, com qualidade, e que a gente possa dar o espaço necessário que o nosso país precisa para que o Point of Care aconteça, porque nós estamos atrasados. O Brasil está atrasado. Nós estamos criando barreiras de entrada que podem ser tanto por retrocesso mesmo, não fazer uso da tecnologia disponível, quanto de cerceamento profissional. Nós temos a resistência dos profissionais, tanto dos profissionais da área de laboratório, quanto os profissionais da área médica, das diversas especialidades, além da organização e da acomodação do nosso modelo de assistência em análises clínicas no nosso país. E aí eu gostaria de dividir com vocês um número para animá-los.
Aonde o Point of Care foi introduzido no país, nós tivemos um incremento de aumento de 8% a mais, de 8 a 10% a mais de testes nos laboratórios que não têm a metodologia Point of Care. Então, o Point of Care ele não vem para tomar mercado de ninguém. Ele vem para complementar e ocupar o espaço que ele merece, como uma tecnologia que pode criar segurança do paciente, experiência do cliente positiva, acesso e qualidade pré-analítica, analítica e pós-analítica, desde que nós tenhamos uma harmonização de quem vai executar, como vai executar, quando vai executar e por que vai executar essa testagem nessa tecnologia nova. Né? Então, Mariana, 20 minutos, não, acho que foram 15, né? 15 minutos aí para falar um pouquinho do Point of Care, né? E aí, na nossa segunda pautazinha aqui que a gente combinou, né, para a gente não se perder, por que o Point of Care se torna tão importante hoje no cenário atual do Covid-19? Aí eu vou declarar para vocês que eu e alguns colegas da patologia clínica, que somos entusiastas e estudiosos, nós estamos, desde 2002, estudando a entrada do Point of Care Testing no Brasil. E vocês não queiram saber que estrada difícil que é essa. De barreiras, de oposições, de desacordos profissionais entre colegas, né? E talvez pela nossa convicção, eu e mais um grupo de colegas que acreditamos nessa metodologia, perseveramos insistindo que esse era um caminho muito importante nas análises clínicas. E compartilho com vocês que congressos, depois de congressos, todas as nossas palestras, conferências eram teóricas e eram sempre mostrando dados de outros países. E nós só conseguimos introduzir o Point of Care no Brasil nos últimos 5 anos. E ainda assim, com números muito tímidos, com umas dificuldades importantes de entrada da testagem, quando veio o Covid, por que o Covid hoje se tornou um grande revelador da importância do Point of Care? Embora a gente tenha só 6 meses de conhecimento dessa patologia, nós tivemos um choque, né, ao aprender no final de janeiro que nós estávamos diante de uma pandemia. E pandemia, gente, não se resolve com, vou dar um exemplo em analogia, com uma vacina injetável conservada na temperatura de -2 a +8 graus, quando eu quero erradicar uma doença no mundo. Foi aí que a nossa gotinha teve o seu papel fundamental na nossa erradicação da poliomielite no nosso planeta. Estamos quase, né? Foi só a partir da primeira vacina contra polio, era injetável. Foi a partir da transformação dela para gotinha que ela conseguiu chegar em áreas que a gente jamais chegaria com uma vacina, com uma conservação na rede de frio, com todo o rigor, a gente não chegaria aonde a gente chegou para erradicar uma doença. E da mesma forma, o Point of Care vem para o cenário do Covid-19 permitir que nós tenhamos testagem que seja descentralizada, e isso o Point of Care faz muito bem, de forma descentralizada, e que a gente consiga atingir uma testagem em larga escala, em que a gente possa testar mais pessoas, né? E na agilidade com que a gente teve que aprender o comportamento do vírus, nós tivemos aí um encontro com o exame mais útil, que é de uma metodologia absolutamente complexa, só realizada em laboratórios de referência por profissionais altamente capacitados, que era a metodologia molecular, né, do RT-PCR. Era impensável a gente considerar que eu teria um RT-PCR em municípios menores, ou eu só teria a coleta para mandar para municípios, para grandes centros, né? Era impensável isso. E o Point of Care está trazendo uma transformação no cenário atual dessa possibilidade. Então, nós temos experiências como da África, quando nós precisamos de testar a carga viral dos pacientes HIV positivo para a gente ver sucesso de tratamento, quando nós percebemos que a Ásia, o mundo asiático,
começou a diminuir o tamanho dos equipamentos, embarcar a metodologia dentro de equipamentos portáteis ou transportáveis. Gente, isso é muito importante. Equipamento portátil. O equipamento ele pode andar sem todos os riscos do transporte, prejudicando essa metodologia. Então, point of care, no cenário atual do Covid-19, eu consigo propor equipamentos de menor porte com a tecnologia point of care e a metodologia RT-PCR em equipamentos compactos com um desempenho, uma performance absolutamente comparável com o intervalo de confiança de 98,9% quando comparado com o RT-PCR, que a gente chama de tradicional, né? Aquele que a gente tinha nos equipamentos abertos, né? Então, hoje, os países que a gente costuma dizer, quando a gente tinha a máquina fotográfica, em que a gente tinha uma máxima que a gente falava assim: o alemão inventa, o americano importa e o japonês faz pequenininho. Isso era para a máquina fotográfica. Então, agora a gente tem aí o point of care, uma tecnologia absolutamente consolidada no mundo. Países como a Austrália, que tem regiões do país muito populosas e outras bem desérticas, né, em que o point of care é a tecnologia escolhida pelo país para poder oferecer soluções em áreas remotas, né? Então, o Covid veio para nos convidar a aplicar essa tecnologia. Por quê? Eu não tenho só Covid nos grandes centros. Eu tenho os grandes centros com maior oportunidade de tratamento. Mas eu tenho indivíduos doentes em diversas classes sociais, em diversos ambientes. Então, o Covid exigiu que todo o mundo caminhasse em torno das alternativas de point of care, né? Então, hoje, com 6 meses de doença, nós enxergamos agora quais os métodos que eu vou usar, quais são os testes que eu tenho disponíveis e em que momento que eu vou usar esses testes. O RT-PCR, nosso padrão ouro, não vai mudar. Ele ocupou essa posição e vai permanecer ocupando. Por quê? Porque é onde eu tenho a capacidade de detectar a camada genética do vírus. Então, se ele está presente, eu consigo definir detecção de doença ou não detecção de doença. Então, é a participação do RT-PCR dentro da fase aguda da doença, né? E isso vale para todos, não é só para a Covid. Isso vale para influenza, isso vale para streptococcus, vale para vírus sincicial respiratório. Nós temos aí uma oportunidade muito singular de encontrar ensaios, porque assim que nós descobrimos quem é o Covid-19, nós já tivemos a oportunidade de receber o desenho genético, né, do segmento genético do vírus, e os ensaios por RT-PCR já foram definidos e o mundo todo pôde abraçar essa oportunidade. E aí nós começamos a entender a evolução clínica da doença e começamos a observar que essa disponibilidade da carga genética ou da carga viral do Covid, ele tem uma queda que a gente acredita que seja, na sua grande maioria, nos primeiros 10 dias. Então, essa queda da carga viral, eu vou ter um indivíduo que não consegue localizar seus sintomas muito bem. Se eu fizer um RT-PCR depois de 15 dias de sintomas, eu vou encontrar ele negativo. Aí o que ele vai ser? Um falso negativo. Eu perdi a oportunidade de perceber se aquele paciente, ou definir se aquele cliente teve o Covid ou não, né? E eu vou ficar apenas com as informações verbais. Embora nós tenhamos um pequeno grupo que continua com a possibilidade de ter o RT-PCR ainda positivo até o 30º dia. Mas isso, gente, são as exceções. A gente sabe que a maior parte dos clientes dos pacientes tem RT-PCR do primeiro dia de sintomas até o 10º dia. E a sua grande maioria declina a disponibilidade do material genético para a nossa detecção através do suave nasal.
né? Tivemos agora a chegada de uma segunda opção, que permeia mais o terceiro ao sétimo dia, em que a gente pode pesquisar a proteína viral. Assim como a gente já identificou a proteína viral P24 na janela imunológica do HIV, a proteína NS1 da janela imunológica da dengue, nós também identificamos, né, o antígeno, a proteína viral do Covid-19, e podemos fazer aí entre o terceiro e o sétimo dia. Mas não vamos nos valer desse teste agora, porque a gente precisa de chegar no teste que é o mais polêmico e o mais importante da gente tentar diminuir essa confusão que já foi criada aqui no Brasil, é se eu vou fazer teste de anticorpo ou não. Eu adoraria que o Covid fosse aquele vírus classicamente penetrado no nosso sistema imune, em que ele me dá sintomas entre o primeiro e o oitavo, é onde eu tenho a carga viral disponível, e depois a chavinha do meu sistema imune já vai, as células apresentadoras de antígeno já vão lá, recebem o famoso Covid-19 e começam a reagir com a formação de imunoglobulinas. E aí nós temos aí a nossa sequência, né? A imunoglobulina A, a imunoglobulina M, a imunoglobulina G. E aí nós adoraríamos que o Covid fosse como todos outros vírus que a gente conhece. E o danadinho apronta com a gente. Ele só tem o IgA ali entre o sétimo e o oitavo dia, 2 dias que eu pego IgA. Eu não acredito que a imunoglobulina A seja um teste de anticorpos que seja muito útil, embora ele possa ser o primeiro que aparece, mas ele tem uma disponibilidade muito curta na nossa formação de defesa. E depois eu tenho a surpresa de que eu tenho um grupo de indivíduos que já reage formando imunoglobulinas da classe M e G, separado, junto ou somente G. Então, nós temos 4 possíveis apresentações de resposta imune em que eu preciso agora de um ensaio que consiga me ajudar a sair dessa, porque a gente sabe que o comportamento clássico de uma doença infecciosa é maravilhoso, não só para os infectologistas, como para os clínicos também. Mas o Covid não é apenas essa patologia não é apenas uma doença infecciosa. Ela é uma doença infecciosa com repercussões imunológicas e sistêmicas. Então, o comportamento clínico também é muito variável, e foi só agora, nos últimos 2 meses, que nós começamos a ver o comportamento clínico se diferenciando. Então, eu tenho pacientes que têm uma entrada aqui no vírus pelas vias aéreas superiores e chega aqui, ele está na amígdala, ele decide, opa, vou para a traqueia, vou para o esôfago. Às vezes eu tenho só uma diarreia, porque eu tenho lá um órgão linfóide maravilhoso no meu aparelho gastrointestinal que chama-se mesentério. Então eu posso cursar apenas com uma mesenterite e não ter padrão respiratório nenhum. Eu posso não ter febre, eu tenho muitos casos sem febre, e faço testagens em massa aí de temperatura frontal, né, para ver se o indivíduo está doente ou não está doente. Então, a gente começa a se cair nas armadilhas do diagnóstico complementar, em que às vezes ele não colabora tanto, né? Então, gente, sintomas ou exposição muito provável com alguém portador do vírus, eu fico aí entre 1 e 8 dias com o RT-PCR à minha disposição. Com esses equipamentos portáteis, que agora a gente vai conseguir levar isso para centros menores, onde é que a capacitação é absolutamente possível, de profissionais, não tem que ser mais os microbiologistas ou os biólogos moleculares com uma capacitação que não é possível a gente desmerecer a importância desses profissionais e cientistas, mas hoje a gente pode ter biomédicos, bioquímicos e médicos aprendendo essa metodologia de RT-PCR através da tecnologia por point of care. Passei do 8º dia, eu vou agora saber planejar o que eu faço com a população que eu quero estudar. Eu estou numa empresa, eu estou num ambiente corporativo ou num ambiente de aglomerados, como escolas, o que fazer? Gente, desse período em diante,
é muito perigoso a gente ficar voltando no RT-PCR, principalmente se eu tenho pessoas assintomáticas. E aí que vem a nossa grande oportunidade de usar os testes rápidos. A testagem rápida, que está dentro do guarda-chuva do Point of Care, os rapid tests, né, a testagem rápida, eles vão ser ou por imunocromatografia ou por cassetes aplicados à imunofluorescência. Né? Então, a gente tem essa alegria em compartilhar com vocês que esses testes não só estão disponíveis na Celler, como a gente está recebendo agora uma abertura mesmo do mercado pelo cenário do Covid-19, de outros métodos, de um portfólio muito mais amplo do que Covid, que é através dos testes rápidos, em que a gente pode ter a utilização dessa metodologia. E voltando ao Covid, nós temos então, a partir do 8º dia, a pesquisa do IgM e do IgG. Se eu estou vendo que os artigos publicados e evidências clínicas estão me mostrando que o IgG sobe junto com o IgM, qual seria o meu benefício de ficar fazendo testes individualmente para pesquisar se eu tenho M ou se eu tenho G? Se eu posso fazer o teste de um passo só com IgM e IgG juntos, em que eu tenho uma alta especificidade e uma alta sensibilidade de IgG, e eu já consigo ter respostas, mesmo que eu tenha a ligação do IgM junto. Né? Então, eu posso ter uma testagem rápida, por imunocromatografia, de sangue total, e eu fazer o teste de anticorpos, que a gente chama de anticorpos totais, né? O IgM e o IgG juntos, tá? Gente, não, mas eu li que esse teste não é bom. Eu li que não existe teste 100% bom e nem escolha 100% certa. A gente tem que saber em que momento testar. Eu peguei um artigo e eu li que esse teste de anticorpo, ele tem uma sensibilidade muito baixa. Prestem atenção quando que ele foi estudado. Se eu estudei esse teste no 5º dia de doença, eu estou falhando mesmo. Eu não tenho que fazer esse teste nesse momento. Então, a gente tem que ter muito respeito, gente, ao que os fabricantes nos recomendam e como que o teste está descrito, em que momento que ele vai ser útil para que eu possa fazer o melhor uso dele na hora certa e com as melhores escolhas. E a última coisa que eu queria falar com relação à testagem rápida é que, assim, não vamos universalizar todas as nossas condutas. Eu não posso ter uma conduta padronizada, porque eu posso ter um ambiente, por exemplo, um hospital, profissionais da área de saúde, onde eu tenho pacientes internados, pacientes possivelmente infectados e profissionais da saúde caminhando de um lado para outro. Eu posso fazer um planejamento e selecionar. Os sintomáticos eu vou fazer RT-PCR e os assintomáticos, ou os que estão já convivendo ali naquele ambiente há mais de 10 dias, eu tenho por obrigação de escolher os testes de anticorpos. Né? Então, é o como e quando utilizar. Mas a minha instituição adquiriu o teste de IgM e IgG separado. Também tem grande utilidade. Nós temos excelentes produtos entrando no mercado e temos um combinado de consumir testes de qualidade. Então, o que eu acho que a gente tem que deixar aqui de recado para vocês é que nós temos que ter o discernimento de saber o que existe disponível, orientar os profissionais médicos que hoje estão perdidos e não sabem o que pedir, e não influenciar as decisões através dos testes de laboratórios convencionais, que têm o seu valor, têm a sua importância, têm a sua qualidade, e teste rápido nenhum veio para destruir isso. Nós viemos para criar uma possibilidade de descentralizar a testagem. Se eu conseguir fazer uma testagem em massa com testes coletados a partir do sangue venoso, ótimo, o meu ambiente permite isso, a minha oportunidade de testagem ela está controlada, aí tudo bem, excelente. Temos aí o nosso ELISA, a quimiluminescência, a eletroquimiluminescência, a imunofluorescência, que não nos deixa competir ou desqualificar, muito antes pelo contrário. Mas se eu estou num ambiente
descentralizado, seja ambientes não usuais, que muita gente se incomoda profundamente, que seja no ambiente das farmácias, o que eu gostaria de deixar meu recadinho aqui, eu não ganho nada para falar isso, mas eu tenho uma experiência muito rica de testagem de diagnóstico rápido em farmácia ou testagem rápida, mesmo para aqueles testes que possam ter a contribuição epidemiológica, não necessariamente para diagnóstico, mas para a documentação epidemiológica daquele momento da doença, incluindo o Covid-19, nós temos profissionais muito gabaritados nas farmácias, assim como os profissionais gabaritados dos laboratórios, que podem realizar essa testagem no ambiente farmacêutico também, de farmácias e drogarias. Temos drogarias e farmácias e hospitais e clínicas, laboratórios e laboratórios, né? Qualidade não vai ser medida pelo point of care. Qualidade vai ser medida pela postura das boas práticas laboratoriais que a gente escolher realizar, né? E aí eu termino por dizer o seguinte, que eu gostaria muito de ouvir as perguntas, né, para a gente poder ter uma oportunidade de um bate-papo, comentar que ontem nós tivemos circulando nas redes sociais uma nota de repúdio a uma live ou um vídeo que foi difundido e divulgado de uma microbiologista que eu lamento muito a forma como ela destituiu a importância da testagem rápida e simplesmente desclassificou qualquer qualidade que vem por trás de toda a indústria fabricante dos testes rápidos por imunocromatografia ou por fluorescência, dizendo que não era para ser solicitado esse teste, que eles não valiam para nada. Então, nós tivemos uma nota de repúdio, também circulando nas redes sociais, que ela simplesmente quis dizer para essa pessoa que não é viável que ela faça uma desqualificação dessa em larga escala, porque ela está falando bobagem. E que por trás de toda a organização, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as nossas sociedades de análise clínicas, brasileira de patologia clínica, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e a Abramed, se uniram e fizeram um portal, né, que é o testecovid19.org, que está passando por uma grande revisão, onde é que a gente está tentando coletar voluntariamente a declaração e apresentação de dados de quem tem testes para vender e para oferecer no mercado, em que a gente está tentando compilar a sensibilidade, a especificidade, a qualidade e de forma mais organizada. E nós sabemos que nós temos grandes laboratórios participando dessa homologação ou dessa validação. Então, são instituições sérias, mas que também não são supersônicas, né, no tempo. Às vezes, o tempo de validação ele não está sendo tão rápido quanto a gente gostaria. Mas o fato é que a gente tem uma organização do setor laboratorial tentando combinar, né, não só as etapas da testagem, como também a qualidade dos testes disponíveis no nosso mercado. E que se eles não são bons, gente, também temos os nossos locais de denúncia. Se eu sei que está tendo alguma adulteração de um teste, a gente tem também os órgãos de comunicação que a gente pode informar, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos regulamentadores, sobre a não qualidade ou qualidade da testagem. O que eu queria encerrar falando para vocês é que point of care é muito mais do que teste rápido para Covid. Tá? Então, não vamos achar que num webinar de 40 minutos a gente consegue esgotar o tema, né? Mas, sem dúvida alguma, nós temos hoje a tecnologia sendo apresentada e o Covid-19, felizmente ou infelizmente, está se tornando um marco, né, na nossa decisão mesmo de deixar o point of care entrar no Brasil e ocupar o espaço que ele merece, né, como uma forma de oferecer acesso, qualidade, segurança e viabilidade econômica, porque os testes hoje, que já tiveram uma fama de serem testes muito caros, a gente tem um valor para as coisas, né? E um valor para os testes também, e que a gente sabe que quanto maior a escala, maior a disponibilidade de
entrada de testes com qualidade e menor custos, né? A gente tem essa regra da economia aí que se aplica a point of care também. Mas vamos parar de temer que essa metodologia é cara e vamos também ajudar, enquanto profissionais da área de laboratório, a auxiliar na quebra de paradigmas e na informação de qualidade e na qualidade também da transformação, né, do point of care no Brasil, com a classe médica entendendo o que a gente faz e permitindo que exemplos como a Colômbia nos deu, de um emergencista que colocou point of care dentro das ambulâncias e conseguiu reduzir a sinistralidade, a mortalidade, e teve planos de saúde procurando para fazer uma acomodação dessa tecnologia junto com essa necessidade e conectividade com os hospitais e emergências, e a gente salvando vidas, né? Porque teste descentralizado, ele pode não ser o diagnóstico definitivo, mas ele, sem dúvida, é um grande contribuinte para a gente melhorar o desfecho clínico, fazendo da desinformação uma informação para chegar nas mãos de quem deve chegar e a gente ter um diagnóstico mais precoce e uma oportunidade de tratamento mais rápida. Era isso, consegui, 45 minutos. Eu costumo me empolgar e exceder um pouquinho no tempo, né? Então agora a gente fica aí disponível para as perguntas, né, Mariana? Muito obrigada. Doutora Paula, primeiramente, muito obrigada por todas as colocações. Como sempre, você é muito excelente em todas as suas falas. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, temos algumas aqui. Primeiramente, foi a pergunta da... Só um minuto que eu vou ver aqui. Da Lívia. Ela questionou exatamente, eu acredito até que você já tenha respondido em relação a isso, mas como fica alguma dúvida sobre as testagens em farmácia, ela questionou sobre a atenção farmacêutica nas drogarias, oferecendo testes, né, dentre eles autotestes realizados por farmacêuticos, podem ser considerados POC. Eu acho que essa informação, por mais que você já tenha citado, é importante esclarecer e enfatizar, porque ainda surgem muitas dúvidas em relação a isso. Isso. Eu acho que na minha fala também eu posso ter complicado um pouquinho. Autoteste, ele pode estar dentro da nomenclatura Point of Care Testing, mas aqui no Brasil nós optamos por separar. Então, o autoteste, inclusive hoje, ele nem passa pelas regulações e todas as necessidades regulatórias, do Point of Care. Autoteste é um produto de prateleira das drogarias em que a pessoa pode consumir aquele teste e ele tem que passar por um crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde as informações contidas naquele teste sejam adequadas para um leigo realizar. Então, a gente sabe que esses testes devem ser feitos a partir de amostras mais simplificadas que não sanguíneas, como urina para o teste de gravidez, como saliva para o teste de HIV, né? E outros testes que virão. Agora, a atenção farmacêutica, ela oferece não só o serviço de informação, como ela também oferece point of care testing. Aí são os testes laboratoriais remotos ou os testes rápidos, né? Dentro da sombrinha point of care. E é isso que a gente está vendo acontecer, e eu me coloco numa posição aqui muito isenta, mas também muito declaratória, de que eu sempre confiei que o ambiente de farmácias pudesse ser o ambiente adequado para a gente realizar alguns point of care testing, tá? Esses testes, incluindo testes rápidos, né? Esses testes são oferecidos por farmacêuticos e podem sim ser considerados point of care testing. E eu queria só dividir com vocês aqui que teste rápido em farmácia, eu estou participando ativamente agora. Para quem não sabe, eu sou assessora médica de uma grande rede de farmácias aqui de Belo Horizonte, de drogarias, e nós não estamos participando da primeira epidemia. Há 20 anos eu sou parceira dessa rede e assessoro eles do ponto de vista médico, tanto na prevenção por imunização, quanto para testes rápidos. Então, eu fui, sim, uma grande incentivadora e tivemos uma participação muito importante na epidemia de dengue na nossa região.
ao ponto que os médicos, desesperados com os prontos atendimentos lotados, sequer sabiam o que era teste rápido, mas eles falavam assim: os ambulatórios e os prontos atendimentos todos esgotados na sua ocupação, eles chegavam ao máximo de falar assim: vai ali naquela drogaria, testa para dengue, faz o teste rápido de dengue e retorna aqui. Se ele der positivo, nós teremos um direcionamento para o seu atendimento. Tamanho esgotamento do nosso sistema sanitário em épocas de epidemia, que é o que a pandemia faz, né? Então, a gente tinha uma conduta muito decente, né, vamos dizer assim, tendo essa parceria, essa associação de eventos, em que, se o paciente não estava grave, ele poderia ser observado, se ele estivesse grave, ele seria admitido em um hospital. Então, assim, como nós ainda não temos o teste sanguíneo, né? O Point of Care Testing, o TR, o teste rápido sanguíneo definindo doença aguda, né? Nós temos aí uma participação maior dos anticorpos. Nós temos agora o RT-PCR expresso, né, ou mais rápido, que a gente pode fazer a coleta do suave nasal, e por que não no ambiente de farmácia? Se eu tenho um farmacêutico capacitado, com a condição de colher o suave nasal e referenciar isso para um laboratório que realize, ou o próprio contexto de um laboratório vinculado a essas redes de farmácia. Então, podem sim, tá? Respondendo, demorei um pouquinho, mas respondi. Ser considerados point of care testing. Né? É sobre a pergunta da Raiza. Na verdade, a pergunta dela, eu acredito que seja pertinente para muitas pessoas. Ela citou que algumas empresas já estão direcionando seus funcionários que não estão em home office para a realização do teste em determinados intervalos de tempo, né, quinzenalmente ou mensalmente. Ela quer saber qual que é o intervalo ideal para se estabelecer uma segurança dentro da equipe. Ô, Raiza, muito obrigada pela sua pergunta. De novo, é a nossa curva de aprendizado, né? Nós estamos agora entendendo melhor o comportamento do vírus e a evolução clínica da doença, e também estamos aprendendo o número de assintomáticos que nós temos, né? Então, a gente entende que a testagem por anticorpos, ou até mesmo por RT-PCR, ela pode seguir uma sequência de dias em que o RT-PCR, por exemplo, uma empresa pode fazer a testagem num determinado dia e repetir 7 dias depois, podendo ter algum ganho de escala, né? A gente fala isso é uma documentação cronológica, né, da evolução das doenças. E também a testagem de anticorpos. A gente tem só uma preocupação, é que o padrão de resposta de anticorpos ela está muito heterogênea na população. E nós temos agora os países que estão adiante de nós, já entendendo que a resposta humoral após a infecção pelo Covid, sintomática ou assintomática, a gente gostaria que a resposta fosse linfócito T dependente. O que eu quero dizer com isso? Sem ser muito técnica, né? Que seria uma resposta de anticorpos de melhor qualidade, com uma maior carga anticórpica e por um tempo além de 4 meses ou 6 meses. Então, o tempo é que dirá com que frequência nós teremos que fazer isso, mas os protocolos que estão chegando agora, a partir da segunda quinzena de junho, algumas empresas estão adotando a testagem de anticorpos a cada 7 dias ou 14 dias, tá? Seguindo o quê? Seguindo as nossas recomendações de isolamento, seguindo o nosso aprendizado aí de que é muito improvável que a clínica do Covid permaneça além de 14 dias se o indivíduo não complicou. Vamos deixar os complicados para lá, que é a turma que vai para a internação e utilização de UTIs, intubação, isso é outro público. O público que está ativo, que está trabalhando, que está dentro das empresas, a gente teria que definir um planejamento, conforme eu falei durante a minha apresentação. Você tem que estudar essas empresas. A gente sabe que tem hoje Ministério Público, denúncias e exigências do Ministério do Trabalho para que as empresas passem a testar. Gente, um pedido sincero, vamos organizar essa informação e oferecer, é isso que os laboratórios poderiam muito bem fazer, oferecer um planejamento para a medicina ocupacional, para a gente poder
definir a população que eu vou estudar, em que tempo eu vou coletar e se eu vou fazer exames seriados, né? Então, segurança é tudo que a gente quer. Mas em tempos de pandemia, gente, que segurança é essa que nós queremos agora? Nós temos aí inúmeros vírus circulantes. Agora parece que o Covid ele é realmente um micro-organismo diferente, mas a nossa expectativa de que uma testagem seriada ou uma testagem só, ou só naquele grupo de risco, vai me dar todas as respostas, ou vai me dar a segurança de que eu posso voltar ao trabalho? Vamos dar os exemplos dos supermercados que não pararam? Os supermercados estão todos na ativa, atividade essencial. Então, aquela população, claro, ela foi e voltou de casa, então ela se expôs. Aí eu vou falar assim, não, desse supermercado eu tenho que fazer RT-PCR de todo mundo. É muito prescritivo e não é adequado. Então, a gente tem que realmente fazer um planejamento do teste ideal para cada momento, que eu acho que é a pergunta seguinte aí, né? A gente não só responder de forma muito desagradável a uma ação do Ministério Público, que a gente lamenta que as coisas tenham que caminhar assim, né? Que a gente tenha que ser legalista nesse momento de pandemia, mas está acontecendo. A gente sabe que tem alguns fiscais do Ministério do Trabalho exigindo testagem. Então, meu conselho, tenho que seguir algum rigor regulatório ou de uma notificação, né, extrajudicial ou notificação trabalhista, você segmenta o seu público que você vai testar e sintomáticos, expostos e grupo de risco, eu posso eleger o RT-PCR ou até a pesquisa de antígeno, tá? A partir do 7º, 8º dia e população em geral assintomática, eu posso eleger a testagem rápida por anticorpos, tá? E se eu vou fazer isso seriadamente, se eu tiver, por exemplo, um IgG, IgM positivo, aonde que eu encontrei na literatura que quem tem IgM está transmitindo? E está cheio de protocolo. Deu IgM, isola o paciente, faz RT-PCR ou volta daqui 14 dias. Ok, concordo. O IgM pode até ser um fator de isolamento. Agora, voltar para trás na curva, no IgM, eu ficar procurando antígeno ou material genético por RT-PCR para voltar na linha do tempo, com que objetivo? Eu faço isolamento. Agora, tudo vai depender da clínica do paciente. Se ele tiver o colaborador assintomático, um isolamento dos próximos 7 dias, 14 dias, vai em concordância com todos os protocolos de Covid que a gente tem consensuado na classe médica, né? Excelente, doutora Paula. A próxima pergunta é da Ângela, eu também achei super pertinente, né? E é bom que você conta um pouco para a gente da sua experiência lá no laboratório. Ela quer saber, no caso do teste rápido, qual que seria o material mais eficaz, qual é o tipo de amostra mais eficaz, ou seja, com maior sensibilidade nos testes rápidos. Seria o soro, plasma ou sangue total por coleta capilar? A Ângela veio com como é que diz? A faca no meu pescoço, né? Uma patologista clínica que trabalhou no ambiente laboratorial a vida inteira, né? Sempre com a tradicional coleta de sangue venoso, separação de soro, plasma e tudo mais, né? Gente, nós temos que caminhar, né? Nós estamos em pandemia, tá? A coleta de sangue venoso, ela prevê uma separação dos elementos figurados do sangue com um soro ou um plasma, né? Para a gente fazer a testagem. A, a, como uma grande estudiosa de imunologia, né? A gente sabe que a ligação de uma reação de antígeno-anticorpos por ELISA, né? Eu vou ter sim, uma importante dependência de uma boa ligação e que quando eu tiver uma amostra sérica, eu posso ter essa ligação laboratorial, né, do teste in vitro melhor, mas eu tenho uma preocupação que ninguém está lembrando aqui. Nós temos muito pouca experiência com ELISA para COVID. E a gente tem um detalhe que ninguém está falando, é que o revestimento das placas de ELISA para detecção, né, da metodologia, ali tem um problema de qualidade também, né? Então, é muito fácil falar assim, não, no soro é melhor. Vai ser melhor no soro se eu tiver uma placa de ELISA muito bem revestida, com um teste de qualidade.
O mesmo vale para sangue capilar e sangue total. Se eu tiver uma equipe bem treinada, que minha fase pré-analítica é muito bem feita, que eu tiver uma lanceta de qualidade, em que eu consigo obter uma amostra de 20 microlitros de sangue, de 10 microlitros de sangue, com qualidade, desprezando a primeira gota, fazendo pouca ordenha, sem eu levar todos os elementos plaquetários ali daquele sangue, o sangue capilar, o sangue total, ele tem um excelente ele tem um excelente desempenho na testagem rápida. Eu costumo dizer que eu sou um pouco, eu posso falar, tendenciosa, eu não negocio outra forma de fazer teste rápido. Teste rápido, para mim, é com sangue capilar, ponto. Então, eu hoje tenho uma experiência para dividir com vocês de comparação. Eu pego tecnologia de point of care, faço os estudos de validação com o sangue capilar, com o sangue coleta venoso, encaminho para os laboratórios de referência, participo de ensaios de proficiência e consigo tranquilizar vocês que a coleta de sangue capilar tem muita eficácia, tá? E se eu tiver com uma boa coleta por sangue capilar e um bom teste, eu vou ter o mesmo desempenho de uma coleta de sangue venoso com a separação do plasma ou do soro, ok? Então, aproveitando aqui que você falou sobre a questão da coleta capilar, a pergunta da Kênia talvez seja um pouco pertinente. Não sei se existe algum estudo científico, alguma coisa que recomende o porquê de desprezar a primeira gota numa coleta capilar. Para a gente remover todas as proteínas plaquetárias que chegam na hora que a gente faz a punção, né? Quando a gente fura um dedinho, imediatamente a gente tem ali vários elementos, albumina, né? A gente tem elementos plaquetários, então a gente tem que eliminar essa primeira gota. Então, isso é uma questão metodológica que se tornou padronizada e eu considero ela importante. Ótimo, ok. Uma pergunta que do Matheus, e eu acredito que é uma das dúvidas que a gente recebe muito na Seller também. Na verdade, eu vou melhorar um pouco a pergunta dele. Existe algum estudo científico que fala sobre a questão por exemplo, a quantidade a intensidade de cor da linha do teste está relacionada com a quantidade de anticorpos? Se é isso mesmo? Como que é essa questão? A gente tem que ficar muito cuidadoso, porque a gente tem visto algumas pessoas querendo classificar a intensidade da revelação da imunocromatografia com quantidade de anticorpos. Isso é absolutamente improcedente, tá? Nós temos que entender como que esse método foi feito. A gente tem lá uma manta, né, de nitrocelulose, onde nós marcamos ali os anticorpos para que a ligação ocorra. Então, é uma reação, né? É uma reação com a capilaridade ali do sangue, a reação ocorre ou não. Então, nós temos a linha C, que é onde eu marquei. A linha C, ela não é controle interno, tá, gente? Ela é uma verificação de que a corrida imunocromatográfica aconteceu, que é outro equívoco também que a gente tem. Então, se eu tenho ali a linha C, em que ele correu bonitinho, ele tem uma intensidade. Mas aí, quando vem a minha resposta anticórpica lá na outra linha que marcou o anticorpo, né, o IgG e IgM, eu não posso, em absoluto, usar a intensidade da cor da linha teste para inferir quantidade de anticorpos. Isso é inadmissível. A gente pode falar assim, ocorreu reação, não ocorreu reação. A gente está vendo agora pacientes que estão seguindo os anticorpos, conforme já foi uma pergunta feita aí, fazendo no dia 10 de junho, depois fazendo no dia 30, aí depois no dia 5. E aí, se o segundo teste dá uma corzinha inferior, meus anticorpos estão caindo, já deve estar com a carga de anticorpo baixa. A gente não pode inferir isso, porque o nosso teste é qualitativo. E é muito bom que todo mundo transmita isso, tanto para o paciente quanto para o médico que pede o exame. Quando eu iniciei com testagem rápida, Mariana, a gente colocou no nosso laudo a foto do teste, para começar a ensinar os médicos a entenderem a imunocromatografia. E você não imagina que suplício que foi
porque vinha essa pergunta. Mas essa linha não está muito clara, não. Essa linha está muito forte. Então, isso quer dizer que está assim, está muito, está pouco e tal. Então, assim, essa é uma armadilha que a gente não pode cair, tá, gente? Nosso teste é qualitativo, nossos testes são todos para testagem rápida qualitativos, e essa inferência não é aconselhável. E a gente às vezes vê quando tem laudo que o campo é aberto, que a pessoa fala assim, linha teste de alta intensidade. Está errado. Reagiu ou não reagiu? É reagente ou não reagente? Não vamos inventar, não, porque nós já temos coisa demais para explicar. Ótimo. Isso foi perfeito, porque eu acho que até para a gente, como indústria, facilita muito a explicação para os clientes, que muitos questionam isso, né? E realmente existe esse equívoco, né, em relação a isso. Então, assim, aproveitando essa pergunta, até a questão de. Então, quando você tem um teste qualitativo, se você está vendo uma tira ao olho nu mesmo, eu posso inferir que aquele teste ele está reagente, correto? Correto. Então, eu estou diante de um paciente, ele está assintomático e me procurou. Aí ele tá a linha lá. Aí começa o brucutu na cabeça, porque a mídia fica assim, teste rápido não presta, fica essa loucura, né? Cada dia a Globo fala uma coisa. Até recomendo, tá, gente? Se vocês puderem parar de assistir a Globo, a gente agradece. Porque o bombardeio está demais e a desinformação está muito maior do que a informação. Aí você tem ali, gente, 15 minutos preciosos com o paciente. O Point of Care tem esse charme, tem essa oportunidade. Você tem 15 minutos de aconselhamento. Então, você vai discorrer sobre esse tempo, explicando para o paciente: olha, se você é assintomático, esse teste tem uma qualidade em que eu detectei no seu sangue. O que eu posso te dizer? Se você tem IgM, IgG positivo, muito provavelmente você já foi exposto ao vírus. Ah, mas eu não senti nada. Existem pacientes assintomáticos. Eu estou te dando um passaporte da sua felicidade plena? Não. Eu estou te dando uma informação. É uma foto, não é um filme. Eu estou te dando uma informação aqui de que você já fabricou anticorpos na sua circulação que podem te dar uma certa proteção contra o Covid. Tá? Você vai agora sair, tirar a máscara e festejar? Não. Nós vamos continuar nos comportando nas mesmas condições do aconselhamento geral, porque você não está sozinho no mundo, você está se relacionando com outras pessoas. Então, assim, isso não, nós não temos elementos para falar assim, pode sair cuspindo e espirrando em todo mundo, porque você é IgG positivo. Não, sem dúvida alguma você vai entrar para a classe das pessoas que têm uma maior segurança e uma menor chance de exposição, porque parece que a exposição já aconteceu, né? E aí, eu tenho que isolar? Eu tenho que ficar protegido? Não, você tem que continuar a sua vida com as condutas de higiene e de proteção da mesma forma, tá? E se esse GMGG é junto, como é que eu vou saber qual que é M e qual que é G? Não, nós vamos saber que o teste junto, ele tem uma excelente qualidade e ele está te dando uma informação, porque a gente acredita que a curva suba junto, né? Então você já está ali. Estou infectando? Estou transmitindo? Bom, aí eu vou dar uma opinião minha pela nossa experiência. Eu acho que a transmissibilidade cai bastante quando eu começo a formar anticorpos. Mas eu também não consigo ser 100% precisa para responder vocês disso, né? Então, presença de anticorpo, eu não recomendaria nas empresas, por exemplo, um isolamento. Eu recomendaria uma continuidade dos cuidados essenciais. Estou sintomático? Aí é outra coisa, né? A gente tem que ver sintoma de quê? É Covid mesmo? É fase aguda? Eu já peguei o anticorpo, mas eu estou ali misturando com um restinho de carga viral, né? Aí a gente não vai tentar ser mais precioso do que o rei. A gente vai encaminhar isso para as informações de quem pode conduzir clinicamente. Porque senão, gente, nosso papel é de diagnosticar ou de localizar o momento epidemiológico desse indivíduo. Mas se eu estou num ambiente de uma empresa ou de uma farmácia ou de um ambulatório, aí são os fluxogramas que a gente tem que fazer para onde que a gente vai encaminhar esse paciente, que pode ser muito bem a casa dele, talvez por 7 dias, como uma medida cautelar, né? Mas eu não
estou muito certa de que IgM e IgG positivo, a gente tem ali uma transmissão ainda ocorrendo, não, tá? Então, é só continuarem os cuidados. Excelente. Bom, então, a Lívia, ela perguntou aqui em relação à questão de sensibilidade. Notificação. Tem uma Oi? pessoa perguntando aqui sobre notificação, que eu acabei de ver aqui. Isso. Muito A Giseli. importante, o nosso papel é de questionar pré-teste, tem um questionamento pré-teste, entender o momento do seu paciente, testá-lo com o melhor teste para o momento dele, e todos os testes realizados pelas instituições, sejam elas redundantes, porque a gente sabe que tem paciente percorrendo 5, 6 laboratórios para fazer, porque não acredita em nada e está morrendo de medo, o que é outra bobagem também, né? Se a gente tiver que retestar, preferir ficar com a mesma metodologia do que ficar tentando comparar metodologias diferentes. Isso vale para qualquer teste, não é só para o teste de Covid, né? A gente deve permanecer com a metodologia do mesmo laboratório que a gente está usando, ou do mesmo ambiente que a gente escolheu. E a notificação é compulsória. Foi criado um portal que é o ESUS Notifica, aonde nós temos que ter dados do paciente, por isso que não adianta banalizar o atendimento fazendo no meio da rua e tudo mais. Pode até ser feito por drive-thru, mas a documentação e informação dos pacientes tem que acompanhar a notificação. E a notificação ela é bem extensa, ela pede muita coisa lá. Então é importante a gente fazer um questionário pré-teste bem feitinho e temos sim que notificar. E tem mais, tem a notificação do ESUS notifica que gostaria de ver todos os reagentes, agora já tem medidas municipais, várias vigilâncias municipais já estão pedindo um monte de coisa, até que teste que está usando e querem saber os negativos e os positivos. É só assim que a gente constrói um padrão epidemiológico do nosso país. Então, a notificação dos negativos e dos positivos está sendo feita e sendo necessária, sim, tá? Pelos órgãos regulatórios. Ótimo, excelente. Bom, mais duas perguntinhas só para a gente finalizar. Uma é da Lívia, ela questionou a questão de sensibilidade e ela até informou um valor, mas na verdade eu gostaria de ver, gostaria que você explicasse melhor sobre essa questão de sensibilidade, especificidade de cada teste e o que é considerado confiável. Tá. Bom, então vamos lá. Se eu testo a especificidade de um método, o que eu faço? Eu pego uma população estudada e eu estou procurando COVID. Então, se eu pego 100 pacientes e daqueles pacientes que eu tenho história clínica, tá? E eu tenho um quadro clássico de COVID e eu encontro lá 95 positivos, eu estou confirmando o quê? Que o meu teste realmente ele é específico para COVID, porque eu tenho uma suspeita clínica e eu encontrei o teste positivo. Então, eu faço desse teste um teste com uma especificidade boa. Eu não estou pegando outras coisas. Ah, eu estou testando 100 pessoas. Eu pego 80 com Covid e 10 com dengue. Aí eu tô diminuindo a minha especificidade desse método, né? Eu estou pegando algumas reações cruzadas. Então, o mais importante é quando você escolhe o teste que você vai usar, estude ele primeiro e veja o que tem por trás da validação, o que tem por trás da homologação desse teste e dos estudos que foram feitos desse teste. Aí, sensibilidade. Sensibilidade é a minha probabilidade de achar dentro de uma amostra de 100, né, quem é sintomático e doente. Então, quem que está verdadeiramente doente desse grupo, tá? Aí, eu correlaciono sintomas com a resposta que o teste me dá. Então, os verdadeiramente positivos, eu quero que essa sensibilidade seja cada vez maior. E quando eu estou em tempos de pandemia, eu vou escolher testes, mesmo que eu pegue falso positivo, eu não vou me importar com isso, porque eu estou em época de pandemia. Então, quando eu quero fazer uma triagem, eu quero fazer um mapeamento da minha história epidemiológica, é melhor que eu tenha os testes o mais sensível possível e que eu pegue o que eu estou procurando. Então, que seja o mais específico possível. Eu somando essas duas coisas, eu já estou aumentando muito a minha oportunidade de acertar, né? Agora, se eu estou em tempos de pandemia e eu não encontro nenhum teste no mercado que seja
maior, que a sensibilidade seja maior do que 65%. Vamos ser um pouquinho mais otimistas, 85%. Não tem nada a ver com a nossa realidade atual, não, porque a gente tem testes muito bons aí, com sensibilidades maiores. Se eu tenho um paciente assintomático e eu encontro um teste positivo, e eu conheço a sensibilidade do meu método, a sensibilidade ela vai me dar o quê? Confiança na minha interpretação, ao invés de ficar duvidando. Se a sensibilidade é muito baixa, o que eu posso estar fazendo? Ou aumentando a minha possibilidade de falso negativo, né? O paciente ter anticorpos e eu não pegar. E se ele tiver uma sensibilidade muito alta, eu posso aumentar a minha chance de falso positivo. Isso é ruim ou é bom? Gente, em tempos de pandemia, isso não é bom nem ruim, isso é necessário. A gente tem que ter o teste para medir. Agora, estou num ambiente de diagnóstico definitivo. Estou lá dentro de uma UTI e preciso saber se aquele paciente que está oxigenando mal, se ele está caminhando para isso, para uma complicação, para uma necessidade de intubação. Que teste que eu vou precisar de ter lá? Não somente o do Covid, eu vou precisar ter um monte de outros métodos laboratoriais, eu vou precisar fazer um dímero D, eu vou precisar fazer uma proteína C reativa, eu vou fazer outros testes. E se eu fizer o de Covid, é preferível que eu faça o de maior sensibilidade e maior especificidade, que é o RT-PCR, que é o padrão ouro. Então, é por aí, tá, gente? Sensibilidade e especificidade se tornaram agora referências de leigo, de profissional de saúde e de médico. Todo mundo agora quer interpretar e tomar decisões baseadas nesses percentuais. O nosso momento é de entender qual teste que eu estou usando e confiar se eu estiver seguindo os preceitos da qualidade. Fase pré-analítica bem feita. Estou testando conforme instruções do fabricante e homologações e validações da quantidade de sangue. E estou liberando um laudo. Isso é a regrinha do laboratório. E não vamos fazer coisas que a gente já viu alguns laboratórios fazerem. Esse teste está pedindo 10 microlitros, eu vou dobrar a quantidade de sangue para ver se ele é positiva. Aí, gente, me perdoa, mas a gente, infelizmente, está encontrando isso no mercado. O teste pede 10 microlitros e para ser feito a partir do 10º dia. Não, eu vou fazer no 5º dia e vou dobrar a técnica. Vou fazer 20 microlitros, vamos ver o que dá aqui. Aí é alquimia, aí é ultraje ao rigor, né? Aí a gente não pode estimular. Mariana do céu, nosso tempo está excedendo aí, né? Sim, sim. Bom, na verdade é isso. Então, pessoal, igual eu falei no outro webinar, esse aqui também, são muitas perguntas e pouco tempo, né? Então, eu acredito que a doutora Paula já tenha esclarecido muito as dúvidas, né? Mas caso vocês tenham dúvida, eu vou deixar aqui agora o e-mail que vocês podem encaminhar, e aí eu encaminho para a doutora Paula para que ela possa dar as considerações dela a respeito da pergunta, tá bom? Doutora Paula, muito obrigada pelo webinar, foi excelente. Eu acredito que tenha esclarecido a cabeça de muitas pessoas. E a Seré só te agradece pela parceria e por todo o conhecimento que você passa para a gente. E é isso. Muito obrigada. Eu também agradeço o convite. E, gente, a nossa intenção era fazer uma abordagem mais prática, né? Porque a vida como ela é não está fácil, né? Então, mais uma vez, Célia, Mariana, muito obrigada pelo convite, pelo carinho de contar comigo, né, para esse momento agora. Somos todos aprendizes e vamos incansavelmente melhorando as nossas técnicas, nossos testes e toda a nossa determinação para participar dessa pandemia com qualidade, né? Ótimo, excelente. Então, obrigada a todos que participaram. Beijo a todos. Tchau. Beijo e até a próxima. Até a próxima.